Na aula de hoje eu vou ensinar a fazer a decoração desse bolo aqui do zero, utilizando a cor Very Berry, que é a Pantone do ano de 2022. Eu sou Luciana Veliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e esse laço aqui, feito em papel de arroz, eu ensinei na última aula, que foi uma live. Então, se você quer saber o passo a passo desse laço, é só clicar no card aqui em cima ou até mesmo aqui embaixo na descrição. E também, para ter acesso às outras aulas, novas aulas que vêm para frente, é só entrar no grupo do WhatsApp, também está aqui embaixo na descrição. E lá você tem acesso super rápido a todas as aulas e não fica de fora de nada. E também falando a respeito da cor Very Berry, eu também fiz uma outra aula explicando passo a passo da cor, como ela foi construída pela Pantone, falando inclusive a respeito de flores que a gente pode utilizar nos bolos, combinações, enfim, tudo a respeito dessa cor também tá aqui embaixo na descrição e lá você fica por dentro de tudo. Então, deixa de papo e vamos trabalhar? E a misturinha, para eu conseguir chegar no tom do Very Berry, eu misturei aqui o azul português e o mimosa da Luli Candy. Então é um lilazinho com azul para chegar exatamente no tom. E essa pintura eu vou fazer com uma transferência aqui, fazendo um carimbo. Então eu peguei um molde. Esse aqui é um molde de renda, mas você pode pegar o molde que você quiser, o molde que você tiver acesso, e vou passar o corante todo aqui nessa base. E eu vou fazer a mistura do corante em pó com o óleo. No caso, hoje eu vou usar o óleo de linhaça, mas pode ser um óleo de gergelim também. E por que que eu estou utilizando óleo? Nesse caso, ele demora um pouco mais para evaporar do que o álcool de cereal. Então, eu consigo fazer a transferência, fazer a parte do carimbo com mais facilidade. Então, aqui eu simplesmente estou passando e vou passar em todo ele e não estou me preocupando com essa área borradinha aqui em volta, porque depois a gente vai acertar também com o pincel. Mas é uma forma diferente de fazer uma pintura e ao mesmo tempo a gente cria padrões. Você pode inclusive misturar, colocar outro tipo de molde por cima, enfim, criar padrões bem diferentes. E aqui eu cobri toda a área e agora com bastante cuidado eu vou envolver o bolo com esse molde. E como a gente está fazendo aqui um efeito de carimbo, eu venho aqui apertando todo ele. Aqui eu acabei pressionando muito a pontinha e machucou, então com o alisador eu volto e acerto a pasta americana, ela consegue voltar para o padrão original. Então qualquer pontinha que fique. E agora eu só vou finalizar, vou medir aqui mais ou menos a área que eu preciso. Vai ser mais ou menos aqui um desenhozinho e meio. Eu vou pegar, vou seguir o padrão, então eu tenho que tomar bastante cuidado para conseguir encaixar aqui na mesma posição. E do mesmo jeito, pressiono e tá lá a transferência. E o legal é exatamente essa brincadeira de não ficar tudo muito certinho, ficar realmente irregular. E agora, somente com o pincel, então eu vou dar batidinhas e fazer esse efeito aqui do entorno. Então eu venho aqui, tirando o excesso e faço um acabamento aqui. Em alguns eu posso fazer mais alto, outro mais baixo. E com o pincel um pouquinho mais seco, eu venho aqui, olha, e vou esfumando em alguns pontos. Como eu falei, algum ponto eu posso botar mais alto, outro mais baixo. Mas vou aqui misturando esse corante para fazer essa bordinha, ó, com batidinhas.
e faz um esfumado em todo ele. Nessa área que eu fiz uma quantidade aqui maior, eu vou inclusive subir com essas mesmas batidinhas e vou pegar uma parte do topo do bolo. E aqui, olha, para a ponta eu venho esfumando para ficar mais clarinho. A mesma coisa aqui na ponta aqui. Quanto mais eu espalho, mais bonito fica esse resultado com cara realmente de esfumado. Então, para as pontinhas isso vai clareando e ele fica bem manchadinho, bem irregular. Apesar do desenho ser uma renda que é muito tradicional, a gente está criando aqui algo mais abstrato, mais moderno. E aí, quanto mais esfumado, mais bonito fica. E faz um efeito quase como uma nuvem. Então, alguns pontos pode concentrar um pouquinho mais o corante, eu posso botar mais onde eu achar que vai ficar interessante, mas mais para a pontinha a gente vem diluindo e deixando bem clarinho, bem esfumado. Esse efeito do tom sobre tom que fica muito interessante. E depois de feito toda essa base, agora eu vou montar o laço que foi feito na última aula, na live de quarta-feira. É só clicar no card aqui em cima ou mesmo na descrição da aula, tem lá o link para ver como eu fiz esse laço. E para colar esse laço, eu decidi pegar ele todo desmontado e vou colar as partes. E a primeira etapa é a mais complicadinha, porque é o que demora mais para colar, e eu tô usando gel de brilho. Eu vou botar nessa parte que tá mais clarinha. Então, eu pego, posiciono a parte de baixo aqui do laço, seguro um tempinho, pode inclusive fixar aqui, olha, com um palitinho, e cuidado para não botar em excesso, tá? Fixar aqui e venho colando todas as etapas. O segundo já fica bem mais fácil, porque ele já cola no papel que tá embaixo. Posiciono aqui bem no meio. Já colou o primeiro, então já posso tirar o palitinho que estava segurando. Mas eu vou posicionar aqui e segurar esse aqui um pouquinho. Para eu ter certeza que ele tá bem firme, eu vou deixar aqui uns 5 minutinhos para depois colar o miolinho, deixar o centro bem aqui posicionado, essa parte do nozinho, mas eu vou deixar ali ainda um pouquinho, só para ter certeza que as pontas aqui fixaram bem. E aí eu venho com a parte central. Deixei aqui um tempinho para poder secar bem. Tiro os palitinhos. Pronto, tirei os palitinhos e agora só colocar aqui a parte central. Então, vou posicionar para botar o nozinho bem no centro e pronto. Bem rapidinho, surgiu aqui um bolo com uma pintura moderna, diferente e ao mesmo tempo muito chique. E aqui ele todo de frente, olha só, vou até girar para ver todos os ângulos, como fica muito bacana esse efeito do carimbo. E como eu falei, você pode com certeza trabalhar com outros moldes, até aplicar um em cima do outro. Claro, moldes que vão combinar entre si, mas você consegue mesclar e fazer texturas diferentes. Inclusive, essa cor, ela é uma cor que pede algo novo. E aqui a gente tem um efeito, apesar do clássico, a gente tem um efeito muito moderno, diferenciado. E essa cor, ela tem esse charme, essa questão de pensar no que é novo e diferenciado. E aqui, esse bolo, como eu falei, ele tá com esse efeito clássico, porque tem esse laço enorme, bem rechonchudo, o efeito da renda. E aqui
É um bolo, por exemplo, perfeito para batizado, chá de bebê, chá de panela e, por que não, algum aniversário, de repente, de alguém, de uma senhora mais idosa que curta esse efeito que eu acho que é um charme. E aqui você viu como foi fácil fazer e você consegue elevar o patamar do seu trabalho com técnicas simples, mas entendendo cada contexto, cada passo a passo aqui é muito bem estudado para a gente não fazer besteira. Então, deu para entender como foi simples a gente conseguir modificar o nosso trabalho de uma forma muito mais refinada, elegante e aí sim você consegue cobrar muito mais por isso. E qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em te responder. E se você testar, quiser brincar, até pode fazer num pedacinho de pasta americana, não precisa ir direto para um bolo. Testa e me manda lá no Instagram, entra no direct do meu Instagram, o link está aqui embaixo na descrição e eu vou ter o maior prazer em ver o seu trabalho também. E te espero na próxima aula.